que é esse alicate? Dá pra ver que ele é um pouquinho menorzinho, ó. Ele é menorzinho, mais leve do que esse daqui, só que ele não tem a borracha, ele é menor aqui também, o bico dele é menor, ó. Não sei se dá pra ver, acho que dá pra ver. Acho que se deixar em pezinho assim, ó. Ó, é menor e ele é até gostosinho de pegar. Ele tem um negocinho aqui, uma molinha, que o objetivo dele é fazer esse movimento de abrir e fechar. Então, como o próprio nome diz, o objetivo dele é desbastar o vidro. E o Evandro vai explicar melhor o que é esse diabo de desbastar o vidro. Para que serve? Então, é esse alicate aqui, o de desbaste, e ele serve para... A questão desse alicate é o seguinte, lembra que o alicate bico de pato, você faz uma linha aqui e ele funciona dessa forma, você coloca a linha, pressiona ele em cima do vidro e aí ele faz o corte? Sim. O alicate de desbaste ele funciona de forma diferente, porque você faz, geralmente ele funciona para aquele tipo de corte onde o risco está sendo feito mais nas extremidades do vidro. Então, enquanto o alicate bico de pato funciona mais para cortes onde o risco está sendo feito no meio, o de desbaste funciona para cortes onde está sendo feitos aqui mais na extremidade. Então ele funciona assim, vamos supor que eu faço um risco aqui, ó, com o cortador e eu quero tirar essa partezinha aqui pequena. Então eu venho com o alicate de desbaste, posiciono ele aqui e lembrando, não é força, é jeito, porque o alicate de desbaste, diferente do bico de pato, ele não vem com a proteçãozinha aqui de silicone. Até hoje eu nunca encontrei nenhum que venha de fábrica com a proteção. Se você conhece, deixa aqui nos comentários que eu gostaria de ver. Então você posiciona ele aqui, ó, pressiona um pouco. Essa pressão é somente para o alicate fixar no vidro. Você fixou o alicate no vidro, você faz esse movimento aqui, ó. Esse movimento, pessoal, tem muita gente que tem dificuldade porque eles interpretam, e é comum principalmente com quem está começando, interpretam que esse movimento também tem a ver com o aumento da pressão aqui. E não é, você pressiona somente aqui e sem pressionar mais aqui a mandíbula dele, você faz esse movimento aqui. Dessa forma, vai forçar o vidro a abrir, a quebrar, a cortar também. E isso tem que ser feito de forma bem delicada. Isso. Porque se você apertar, em vez de você partir o vidro aqui, arrancar um pedacinho, você vai triturar essa partezinha aqui. Como é que eu sei? Porque eu já fiz isso várias vezes. Às vezes, quando eu comecei, eu não sabia a quantidade de força que eu tinha que colocar aqui, e aí eu apertava o negócio, pá, triturava. Então, o objetivo não é apertar. Então, de novo, tem bastante pessoas idosas que acompanham o nosso canal. A gente já deu atividade para idosos e alguns idosos acreditam que não conseguem aprender essa técnica porque não tem força. Então, de novo, não precisa de força, é jeito. Você vai colocar o alicatezinho aqui e vai fazer uma pressãozinha assim para baixo para esse vidro partir. Se você apertar, você vai triturar o pedaço do vidro que você não quer. O objetivo não é esse, né, Evandro? Isso. E assim, pessoal, só para deixar bem claro aqui, para não ficar muito confuso essa questão da força e jeito, é importante, eu sei que para muitas pessoas vai parecer muito óbvio isso aqui que eu vou falar, mas para muitas pessoas eu tenho certeza que não. Essa questão de força ou jeito vai variar de acordo com a espessura do vidro. Porque se você vai estar cortando, por exemplo, um vidrozinho desse daqui que tem cerca de 3 milímetros de espessura, a força que você vai estar colocando é uma. Só que se você for trabalhar com chapa de vidro, for trabalhar, sei lá, vidrofusão com chapas de vidro mais grossas, sei lá, com 10 milímetros, é claro que a força que você vai colocar, o jeito que você vai colocar aqui, vai ser bem maior, diferente da força que você vai colocar em vidros mais finos. Da mesma forma, o cortador também. É claro que, para você cortar, por exemplo, para você riscar um vidro de 2 milímetros, você não precisa de tanta pressão quanto você colocaria em um corte com a espessura máxima desse cortador, por exemplo, 12 milímetros. Então tem que ver muito isso. E como que você vai aprender isso tudo? Praticando. Então assim, Evandro, eu quero trabalhar somente com vidro de garrafa.
Então você tem que pegar, adquirir as ferramentas, você tem que pegar um tempo para você praticar. Você vai errar e é normal, você vai dar risada de alguns problemas que podem acontecer aqui com o uso das ferramentas, sei lá, às vezes não vai cortar, é normal também, porque como a gente falou desde o começo, o uso dos alicates vai de encontro ao uso do cortador. Se porventura, e aqui eu trago também uma experiência que a gente tem com o público, tem pessoas que pegam, por exemplo, a chapa de vidro, teve alunos que pegaram a chapa de vidro e simplesmente passaram o cortador somente com o peso do próprio cortador. E como a válvula estava aberta aqui, eles viram que onde eles passaram o cortador ficou o risquinho de querosene, acharam que já tinha riscado o vidro. Mas não, só tinha derramado o querosene. Então eles estavam tentando cortar com alicate de desbaste. O que aconteceu? Nada. Porque o risco não foi feito com o cortador. Então, tudo isso que a gente está falando, é importante você entender que você deve praticar para entender exatamente quando que o cortador riscou, quando que você colocou a pressão ideal no cortador para que essas duas ferramentas aqui funcionem, seja o alicate de desbaste, de bico de pato ou o de desbaste. E o valor, né, médio desse alicate de desbaste é R$150. Dá para achar alicate mais barato? Dá, tá? O que é importante você saber? Esse alicate aqui, como você vai ter que colocar uma pressãozinha um pouco maior, dependendo do que você vai fazer, tem que ser, a gente sempre indica, pelo menos eu vou falar por mim, aqui que seja o cabo de metal, para não correr o risco de quebrar, tá? E essa borrachinha precisa? Não necessariamente. Essa borrachinha aqui vai ajudar a não fazer tantos calinhos na sua mão. Se você achar um negócio aqui, um alicate desse sem essa borrachinha, depois você coloca uma borrachinha, faz uma gambiarra aí, mas é importante ter o cabo de metal, tá? Acha menor? Acha, tá? Ou acha mais barato? Acha, mas você tem que procurar, como a gente disse, pesquisar, ler os comentários, ler tudo certinho. E aqui, ó, vocês estão vendo que ele é pequenininho, ó, quase da finura do meu dedo. Então, diferente desse aqui, ó, que é maiorzinho, esse aqui é pequenininho, tá? Então, esse é uma coisa importante. Isso aqui pode ser de borracha? Não, tem que ser de metal. Senão não vai dar certo para você fazer o que tem que fazer, né, Evandro? Isso. Ah, Evandro, mas eu achei esses alicates aí de borracha. Ó, pessoal, eu vou falar aqui também por experiência própria. Se eu soubesse que eu ia falar, eu tinha pego o alicatezinho ali também. Alicate, como a Gi acabou de falar, é importante ser a estrutura dele, o corpo dele ser de metal. Por quê? Você tem que levar em conta que você vai estar trabalhando com pressão, um pouquinho de força. E o alicate de borracha, vocês vão encontrar, principalmente quando vocês pesquisarem alicate bico de pato, vocês vão encontrar alguns modelos de borracha. Ele funciona? Até funciona, mas dependendo da espessura do vidro que você vai estar cortando, vai estar tentando abrir, ele não vai funcionar, porque você vai pôr pressão, ele não vai abrir o vidro e o cabo ele vai começar a entortar a ponto dele encostar aqui. Aí ele vai encostar, o vidro não abriu, o alicate praticamente chegou no limite dele e você se estressou. Como que eu sei disso? Experiência própria.